Eu acho que um dos erros que eu estava pesquisando, estudando, não me aprofundei ainda sobre esse assunto, é porque surgiu aqueles movimentos de célula de trabalhos em casa que eu acho louvável e importante, Sim, mas sim. não substitui a ida da pessoa à igreja. Os pastores começaram a pregar muito com a questão, não, você é a igreja. Primeiro tem que entender o seguinte, eu não sou a igreja. Porque eles confundem aquele texto de Paulo, né? Meu corpo é templo do Espírito Santo. Paulo falava É, justamente sobre pecado, gente. é Pecado. isso aí. Nada com relação à igreja. Né? Igreja é duas ou três pessoas. Cristo falou que tiver duas ou três e ali estou no meio dela. É ali que É isso nasce a aí. igreja, né? Então, é uma confusão muito grande, mas muito grande. Aí a pessoa começa a falar mal de pastores. Hoje tem gente que não chama mais igreja. É um salão, né? Onde nós nos reunimos para falar com Deus. Isso eu vejo que é extremamente perigoso. Então, Muito isso está perigoso. ligado, na minha opinião, está ligada a pessoas que são que tiveram algumas frustrações, decepções, né? Não souberam, aí entra, volta para o meu livro de novo, né? Na questão dos sentimentos, das emoções, não souberam lidar com isso, e aí preferiram ficar em casa, porque é mais fácil assim, eu não preciso conviver com isso, eu estou decepcionado. Dentro dessa linha, alguns pastores querendo ser os donos aí da salvador da pátria, começou a trabalhar um mecanismo de pegar essas pessoas com a fala que elas querem ouvir. Na verdade é essa. Então a igreja hoje, as ministrações, as palavras, elas estão girando muito mais em torno daquilo que o povo quer ouvir do que aquilo que eles precisam ouvir. Então é muito mais fácil eu virar para uma pessoa e dizer assim: não, você não precisa vir na igreja. Você liga o seu telefone no Facebook ele na hora, nós vamos estar ao vivo. Agora, você já parou para pensar que a longo prazo isso vai gerar frustração, decepção, a pessoa não vai ter convívio, não vai ter prática. Isso a longo prazo vai ser terrível para a igreja. Quando Vai. nós falamos de, quando nós falamos de igrejas que pastores como esse que querem tirar essa nomenclatura, no fundo, eles também foram frustrados de repente por algum líder que estava sobre ele e que não soube lidar com essa questão de liderar outros líderes e machucou, sangrou, decepcionou, e ele, agora eu vou sair e vou abrir uma igreja dentro daquilo que eu acredito. E eu não vou permitir que isso aconteça mais, e vão entrar por essa linha de raciocínio aí. Né? Porque Dizer que a igreja primitiva se reunia nas casas, é claro que se reunia, porque eles não podiam ter templo. Se eles pudessem, eles estavam obviamente. reunidos no templo. Meu Sim. Deus! Tanto que eles iam no templo, Jesus ia no templo orar, né? Não, na verdade, assim, às vezes quando eu vejo, ouço esses pregadores, alguns cantores aí, eu dou risada, né? Não, eu rio, porque eu falo assim, não, eu totalmente antibíblico, né? Porque a gente tem uma fé pautada na Escritura Sagrada. Alguns Sim. que vêm nos cultos, tem uns que vêm de algumas igrejas e falam, nossa, é bacana, né? Chama de doutor, ou chama de pastor, bacana, mas eu vejo que é muita palavra, né? Palavra, pois é, né? A gente crê em profecia, cremos em revelação, mas é 100% Bíblia, né? Sim, E com certeza. outra coisa que eu vejo dos cristãos também hoje, enfim, no nosso país, é que tem muito cristão que nunca leu a Bíblia inteira uma vez na vida, né? Sim. E antes da pandemia, eu fazia um trabalho na segunda-feira, que era ler com as pessoas, né, de Gênesis Apocalipse. A gente levou, acho que 1 ano e 10 meses. 2 horas de leitura toda semana. É uma pegada muito Legal. forte. Por que muito forte? Porque nesse meio de caminho vem muita gente, né? Não sei se, acho que toda igreja é assim, veio muita gente. Todo. Só que Todo. eu falo, é, toda segunda-feira é rotina. Eu falo, tudo tem uma rotina. E aí a pessoa um para, outro não para, alguns até brinca, alguns nada e morrem na praia, pertinho de terminar. E eu até falo o seguinte, eu falo assim, olha, um crente, um cristão, que se diz cristão, não leu a Bíblia toda, ele tá fraco na fé. Por quê? Porque você pega Sim. aí qualquer outro cara, qualquer seita que existe, né? Que existe aí fora, você vai pegar um cara maçom faz de tudo, né? Tem pessoas que alguns trabalham com os caras são maçons, os caras se aprofundam. Aí eu falei, você pega um cristão, né? Um cristão que tem tudo, tem um manual na mão dele. Então, tem aqui no meu escritório trabalhando, tem 2 Bíblias aqui, né? Não é só ler, não é só livro de filosofia no escritório, não. Porque a gente tem que ler, a gente tem que meditar direto. E o que eu vejo, que muitos pastores hoje, eles também não lêem a Bíblia. Não lê, um versículo, outro e outro ali, prepara uma coisinha. Ele não tem aquele trabalho, aquele cuidado de se aprofundar na palavra,
de estudar, de mergulhar, de entender o contexto, para apresentar para a sua igreja também assim uma palavra realmente fundamentada, né? Realmente real. Sabe o que eu falo muito com as minhas ovelhas? Sim. Eu me converti aos 17 anos e sempre fui ligado ao movimento pentecostal. Então, assim, como você falou, eu não só creio, mas eu incentivo muito profecia, línguas. Eu sou pentecostal nesse sentido. Então, eu sempre amei muito isso. Mas, principalmente quando eu me converti, isso era muito raro no meio pentecostal, um pentecostal que gostava de ler. Você sabe disso, que isso aí sofremos bastante. Mas eu sempre fui muito apaixonado por estudo, por estudar. Então, desde logo no início da minha conversão, eu procurei estudar, fazer seminários, e fui estudando, fui fazendo. Tive a oportunidade de me formar, bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, tal, aquela coisa toda. Beleza. Mas eu digo para o pessoal, para minhas ovelhas, da seguinte forma: você teria coragem? Você teria coragem? Então, vou perguntar para você, Clemilson, como eu sou bem leigo nessa questão aí de rede social, então eu tô aí na pegada junto contigo. Vou perguntar para você: você tem medo de dentista? Medo de dentista? Medo de ir ao dentista? Medo não tenho, não gosto, mas medo não tenho. Tem receio, né? Vamos botar assim. Receio você tem. Eu tenho medo. Não vou dizer medo, vamos botar assim. É aquela receio coisa. É de injeção. Eu vou, mas injeção. Receio. Injeção, vamos lá. Você tem receio de injeção. Então vamos lá. No início do ano, eu fiz uma cirurgia de vesícula. Tive que retirar a vesícula. E eu fui a ser atendido pelos médicos e tal. E ali eu tomei uma injeção, né? Vamos botar assim, uma anestesia geral. E eu pergunto para as pessoas assim: você teria coragem de deitar na mesa de uma cirurgia de um médico que tirou o seu diploma pela internet, que estudou pela internet? Você colocaria a causa que você tem trabalhista ou familiar na justiça na mão de um doutor que fez um intensivão de 1 semana? Não tem como, né? Não, o cara saiu na rua, alguém olhou para ele e falou: você tem cara de advogado, rapaz. Vem cá que eu vou te dar uma carteirinha da OAB. O outro falou: não, você sabe fazer curativo direitinho, você fez um curativo aqui no meu joelho que ralou um pouquinho, vem cá que eu vou te dar um diploma de médico para você fazer uma operação na pessoa. Agora eu pergunto para as pessoas: se você não tem coragem de colocar a sua vida, seus negócios, na mão de uma pessoa que tirou o seu diploma pela internet, se formou pela internet ou no intensivão, como é que você tem coragem de botar sua alma na mão de um pastor que se formou pela internet, que fez um intensivão, que fez um intensivão, né? O que alguém olhou para ele assim, e falou: você tem cara de pastor, rapaz, vem cá, você canta bem, você deu um glória bem alto, então Deus está contigo, vem cá que eu vou te consagrar. Como é que você coloca a sua alma, sua vida espiritual aos cuidados de uma pessoa como essa? O chamado, pastor Clemilson, ele é universal, mas a vocação, ela é específica. Não é todo mundo que tem vocação. Não é todo mundo que tem esse chamado direcionado ao pastorado. E quem tem, precisa se preparar, precisa estudar, precisa se capacitar. Eu digo o seguinte: seminário não faz pastor, mas pastor tem que fazer seminário. Concordo contigo. Então, assim, ele tem que estudar. Eu sou leigo, eu já fui ministrado por inúmeros pastores que pouco sabe ler, mas tem uma espiritualidade, um temor tão grande ali com a palavra, um temor de inventar coisa, de criar coisa, e eles ficavam praticamente no beabazinho ali para não errar. Porque a vida deles era muito mais de oração, de visitação, e quando ia entrar nas questões bíblicas, eram muito mais sem aprofundamento, com medo de errar. Só que a gente vê uns loucos hoje, rapaz. Uns loucos que os caras querem inventar a lâmpada de novo dentro da Bíblia. Eles querem inventar coisa que a Bíblia não diz. Quando eu vou dar aula de teologia e de escatologia, principalmente, surgem as perguntas cabulosas, né? Pastor, como vai ser isso? Eu falo: não sei. Eu não sei, ué. Mas o senhor não é professor de escatologia? Eu falei: mas eu não sou o dono da verdade. Eu vou ensinar o que está escrito na Bíblia. Se não está na Bíblia, eu vou falar o quê? Ah, mas não está na Bíblia, não está na história paralela, não está em arqueologia. Eu vou inventar, eu não posso inventar. Mas o que dá ibope hoje é inventar, Clemilson. É criar coisas que as pessoas vão criando, porque,
né? Vem aquela coisa, agora ele trouxe a revelação que ninguém tinha. Quem garante que aquilo é verdade, se não está na Bíblia? Já ouvi tanta asneira, meu Deus. Eu imagino. Também já ouvi, né, e ainda ouço, né, tantas neiras aí. Mas nós temos vários movimentos ou desengrejados, né, e alguns aqui criticam alguns vídeos que às vezes a gente posta, falando a questão da importância da igreja, a questão. E como que o senhor vê a questão da cura divina? Você acha que a cura divina ela existe? É A real? cura divina, para mim, Deus cura integralmente o ser humano. Física, emocionalmente e espiritualmente. A cura é destinada a essas três esferas da vida do ser humano. Eu creio literalmente na cura divina física e emocional, e também na espiritual. Hoje, a gente tem hoje muitos pastores, eu participei de uma reunião de um grupo de pastores do Brasil, até depois eu quero até adicionar, se o senhor permitir, quero incluir o pastor nesse grupo também. Ok. E quem toma conta é um pastor que foi pastor nos Estados Unidos também, da Igreja Batista, fui 3 anos lá. E o que acontece? Eu vejo que a gente tem muitos pastores, né, com problemas de depressão, e opressão. Antigamente, acho que tinha também, né? Mas acho que hoje a gente vê muito, e alguns até cometendo alto extremo aí. O que o senhor vê? O que está acontecendo com nossa classe de pregadores? Esqueceram Então, a cura na divina? verdade, Esqueceram na verdade, é assim. desgaste emocional? Você conhece algum pastor que morreu de infarto? Sim. Por que ele morreu de infarto? Aí tem vários fatores, né? Comer Ele demais, não cuidou, ele não cuidou do coração dele. Seja sem tomar o remédio, ou se aborrecendo no momento que não podia se aborrecer, ou comendo demais, como você falou, sei lá, uma série de fatores. um Mas certo fator que pensou ele o infartar. fator principal é o quê? Ele não se cuidou com aquele problema. Emocionalmente falando, é a mesma coisa, Clemilson. Um pastor chegar ao ponto de se suicidar, um pastor chegar ao ponto de ficar depressivo, um pastor chegar ao ponto de ficar doente emocionalmente, é porque houve um princípio, houve um alerta naquele ponto e ele não cuidou aquilo. De repente, por demonizar demais aquilo que não é para demonizar, não, isso é demônio, eu vou orar, vou repreender, não. Você precisa procurar um médico que vai cuidar das suas emoções, os psicólogos estão aí para isso. Então, assim, eu digo assim, ó, eu vou falar uma coisa para você que pode te chocar, mas o grupo mais difícil de conseguir bons resultados na sala de um psicólogo é o crente. Principalmente quando ele está já com picos de surto. Eu já tratei muito crente assim, muito obreiros, membros da igreja com picos realmente de surtos psicóticos. E é quase impossível de conseguir desvincular naquele momento da cabeça dele que aquilo ali não é espiritual, que é emocional. Eles querem uma oração e que naquela Resolve o oração problema deles. que aquele demônio que está oprimindo, que aquela macumba que foi feita, vá embora. E na realidade não é. É uma doença que pode estar envolvido numa série de fatores. Faltando uma vitamina no corpo, própria tireoide, sei lá, uma série de fatores que pode estar geneticamente também falando, né, influenciando nas emoções dela. Porque, como eu disse no início, o homem ele é tricônomo, corpo, alma e espírito. E a alma também fica doente. Quando que o meu espírito fica doente? Quando a minha alma está doente, não está se comunicando, não está criando essa abertura para a comunicação entre o meu espírito e Deus. Então você vai ver a pessoa com câncer, o corpo quer morrer e a alma quer viver. A pessoa luta, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ou seja, o corpo está morrendo, mas a alma quer viver. Quando você pega uma pessoa com depressão, é o contrário. O corpo está bom, o corpo está saudável, mas a alma da pessoa quer morrer. Então, são situações muito complicadas. Eu conheci pastores que chegaram ao extremo do suicídio. Já tratei de muita gente na igreja, muitos obreiros, membros, com síndromes, com picos de estresse muito alto, ansiedade e a depressão, que é a que mais
a que mais chama atenção no né? nosso meio é a depressão, porque ela prostra a pessoa, né? Sim. Ela prostra a pessoa, e aí já dá logo aquele índice de que tem alguma coisa errada. Porque a ansiedade, a pessoa ansiosa, ela fica acelerada, ela trava de vez em quando. O estresse, a pessoa pode explodir de uma hora para outra, mas ele ficou com raiva e tal. Mas quando a pessoa está com depressão, ela se prostra. Então ali a gente tem a mania de frisar mais só na depressão. Mas a ansiedade e o estresse também são coisas terríveis na vida da pessoa, que está ligada à alma, à emoção, né, ao psique da pessoa. Bom, isso é bom. Bom, eu vou contar até meu testemunho para você. Eu era vinculado ao ministério, um pessoal que vai assistir para ajudar alguém que esteja passando um problema assim. E devido a muito estresse, questão de liderança, questão de pastorado, né? Eu comecei a desenvolver um quadro também de pânico e de depressão. E só que, como a gente lê muito, estudando muito, um dia eu acordei e falei para minha esposa, eu não tô legal, eu não tô bem. Liga o psiquiatra. Na hora, pega o psiquiatra que eu não tô legal. Eu não tô Certo. bem. Porque eu sabia que eu estava fora, né, eu não tinha controle Deixa eu te Pode falar. interromper aqui. Você buscou um psicólogo ou psiquiatra? Psiquiatra. Vou te explicar o que eu penso sobre isso depois que você terminar. Tudo bem, não tem problema, né? Aí, o que aconteceu? Isso já faz uns 9 anos, né? Desligou, fui direto falar com ele. Graças a Deus, claro, eu orei também, né? Eu creio que tem demônio, tem um monte de coisa e tal. Quando dava as crises, eu levantava, eu só orava, né? Clamava. Eu sabia de onde veio o problema, né? Eu sabia que tinha que tratar o problema. E sabia que eu não tinha controle daquilo mais, né? Então, eu não tinha como controlar aquilo. Só que, claro, como o senhor acabou de dizer, isso vem lá, vem vindo, é que você vai deixando, né? Vai deixando, vai E, deixando. vai deixando. Você deixa chegar ao extremo, você não pode fazer isso. Graças a Deus, meu tratamento durou um ano, né? Um ano. Em menos de 2 meses, eu estava já no controle. Claro, quando a gente tendo crise. O médico me deu alta, é importante falar isso, né? O médico me deu alta, eu não parei de tomar remédio sozinho, né? O médico me deu alta, um psiquiatra muito bom, um cara, tratamento com coisas mais naturais. Para mim foi assim, o momento que eu passei por isso foi um péssimo. Certo. Mas isso me mudou, viu? Isso me mudou muito. Que bom, Eu acho que bom. Me deixou eu mais compreensivo, deixou eu mais maleável comigo mesmo, que era extremamente radical comigo. Eu venho de uma linhagem muito dura, né? Então eu fiquei mais tranquilo. Falei, calma aí, vamos mais devagar, né? Eu posso, né? Com a minha família, muito ferro e fogo, mais tranquilo. Claro, não estou falando de pecado, falando que você era muito mais incisivo, muito duro, né? Sim, Comigo mesmo, cobrava muito de mim. Falei, não, a gente também erra, né? Não vai saber 100%. E graças a Deus, como eu falei, já faz um bom tempo, né? Já vai fazer para 10 anos já. Isso. E eu falei, e hoje eu vejo assim, o crente ele tem que perceber quando as coisas não estão certo na vida dele. Eu tenho amigos, meu psicólogo, tem tudo, né? Mas no meu caso, eu achei que meu negócio tinha que ir direto para psiquiatra, né? Que é um médico formado e eu precisaria ali, não de terapia, não, nada. E tem que tomar muito cuidado. Eu vejo um problema assim. Eu tenho alguns médicos que eu vejo que às vezes ele faz com que o cliente se torne dependente. Ah, não tem cura. Para mim tem cura, sim. Porque é um problema emocional, como tem a cura de qualquer outra doença para mim. É uma doença, sim. né? Sim. Claro, por recomendação médica, eu tenho que controlar algumas coisas que eu como, por causa de ansiedade, chocolate, café. Então, tudo isso eu tenho que controlar. Hoje eu não estou controlando mais. Chocolate eu não gosto tanto, mas café. Mas hoje eu consigo. Não tenho nada. E eu estou muito melhor do que lá atrás, né? Antes de ter. Certo. É interessante isso, né? Minha fé está muito mais fortalecida, muito mais confiante em Deus, consigo compreender muito mais as pessoas e cuido para que isso nunca mais se repita. Eu falo assim, eu sei quando começou. Então eu sei que aqui não começa mais, né? Mas pode falar. Então, eu tenho uma certa dificuldade justamente de recomendar obreiros, principalmente, membros bem ativos que estão com um estado assim como você estava, quase que de surto, né? Como você falou, que tinha crises, né? Eu tenho dificuldade de recomendar a psicólogo. Eu recomendo direto ao psiquiatra.
Por quê? Porque eu vejo que naquele estágio ali, a pessoa precisa de uma medicação. Ela precisa ser medicada. Para que aquilo comece a colocar no lugar, comece a trabalhar no seu fator biológico, né? Por quê? Sim. Uma conversa, pastor já conversa demais, já ouve demais, já aconselha demais e é aconselhado demais. Quando a pessoa está num nível como você falou que estava, por uma simples conversa num psicólogo, não tem como. A gente não. Não controla. Você tem que se acalmar. A gente já sabe o caminho. O psicólogo ele vai trabalhar na vida de muitas outras pessoas que não têm um convívio social como um pastor tem. O pastor tem um convívio pessoal e social justamente de cuidar de pessoas, de ouvir o problema da pessoa. É quase que um psicólogo. Né? Quase que um psicólogo. E aí eu me lembro de Elias. Elias, quando depressivo, né? acabou de vencer lá a guerra, né? A batalha com os profetas de Baal. Uau. Fica sabendo que Jezabel queria matar ele. O cara surta. O cara tem depressão, o cara fica, meu Deus, não é possível. E desencadeia um monte de sentimento que estava escondido dentro dele. Só eu fiquei por profeta, que não sei o quê, que não sei o que lá. Depressivo, o que estava Elias depressivo. Não, ele estava depressivo e ele chegou em um dos últimos estágios, que é o estágio de pedir a morte. Ele deitou debaixo daquela árvore ali e pediu a morte. Ele estava literalmente jogado no fundo da depressão. Tava. Deus vai ali conversar com ele? Não, pastor. Deus não vai conversar com ele primeiro. Deus vai tratar algumas coisas biológicas nele. Deus vira para Elias e diz assim, Elias, levanta, come e volta a dormir. O anjo dá uma comida para Elias ali. Sabe que Elias eu não prestei atenção nisso, viu? Olha, bacana. Então agora eu tô te dando a mensagem de domingo já para você. Maravilha. Elias come e dorme. É verdade, sim. O anjo volta lá, acorda ele, diz assim, agora você come e anda. Come, porque grande será a tua caminhada. Depois que Elias come, dorme, acorda de novo, come e anda, aí ele vai entrar na caverna. É aí que Deus vai conversar com ele. Primeiro ali, Deus fez o fator biológico. O que Deus fez? Uma boa noite de sono, uma boa alimentação e exercício físico. São os 3 fatores principais para o início da superação de alguém que está com depressão. Comer bem, quando eu digo comer bem, não é comer muito, né? Comer bem, saudavelmente. Dormir bem e se exercitar. Com isso, Elias começou a desintoxicar o seu corpo e a sua mente ficou mais acessível àquilo que Deus queria conversar com ele. Depois Deus aparece para ele, numa voz mansa e suave na caverna, e começa a conversar com ele, passar para ele algumas informações que se passa antes da comida, do sono e daquela caminhada, daquele exercício físico, ele não ia assimilar nada, que ele estava surtado. Olha que interessante. Bom, eu vou colocar isso na edição do vídeo depois, né? Os 3 fatores, né? Eu estou pensando na edição aqui do vídeo. Mas tem uns fatos que aconteceram também com Elias, né, quando ele estava dentro da caverna. Diz que houve um fogo, não era o Senhor, o terremoto não era o Senhor, o vento não era o Senhor. Ali houve alguns eventos sobrenaturais também que aconteceram. Sim. E no momento que eu estava assim, né, meio desequilibrado, digamos assim, desequilibrado não, com problema, né, depressão, pânico e assim por diante, tem umas coisas que mexem com o psique, além do psique, algumas coisas que você fica estranho. Eu acho que você tem que combater os 2 lados, tratamento psiquiatra, né, psiquiátrico, e com certeza oração. Né? Mas porque você que acontece? Você fica muito sensível, é como se você... fica vulnerável. Como se você entrasse numa outra dimensão, você fica barulho, alguma coisa. Sim, sim. É que está desequilibrado, digamos assim, né? Você fica muito sensível a coisas. Você está desequilibrado e nós que acreditamos no mundo espiritual, e como eu falei lá no início, olha como é que está tudo ligado ao meu livro. A alma é a porta de entrada do mundo espiritual na vida da pessoa. Exatamente. Então o que o diabo vai fazer?
ele vai perceber que você está fragilizado. É igual numa briga comum. Você vê o cara no UFC, né? Se ele viu que o adversário está sentindo a perna direita, ele vai bater na esquerda? Vai para cima. Ele vai bater naquela ali que está doendo. Então, quando o inimigo vê que a pessoa está fragilizada emocionalmente ali, psicologicamente abalada, ele vai trabalhar e vai entrar pesado em cima daquilo ali. Ele vai soprar. Por isso que chega ao ponto da pessoa cometer o suicídio. Porque ela está já doente e o diabo começa a soprar ali. O diabo começa a dizer para ela: você tem que acabar com essa dor. Ninguém que se mata porque quer morrer. Ele mata porque ele se mata, ele se suicida porque ele quer acabar com a dor que ele está sentindo na alma. A verdade é essa, ninguém é maluco. Eu sou. Não, se a pessoa for louca mesmo, né? Mas a pessoa que está depressiva ali se suicida, ela não vai se suicidar porque ela quer morrer. Não, eu quero morrer. Não, eu quero acabar com a dor que eu estou sentindo. E o diabo fala: para você acabar com essa dor, você tem que acabar com a sua vida, não tem jeito. Que é uma mentira ele vai. Mas ele é o pai da mentira. Sem dúvida, sem dúvida. Ele é o pai da mentira. Nós já estamos aqui 1 hora e pouco. Eu compartilhei, a gente era para entrar 1 horário, o pessoal esperou, mas estamos com 2 pessoas aqui assistindo a gente, né? Mas o principal é que depois eu vou reeditar, vou repostar, né? E vai ser compartilhado também. Depois eu vou também. Eu nem consegui me preparar, rapaz. Estou de gorro, com frio danado. Até peço perdão aí os nossos companheiros e companheiras aí. Telespectadores que fala ou é só para televisão? Pode ser para a mesma coisa, telespectadores, nossos os internautas, né? Que estão nos assistindo aí. Tô de gorro porque eu sou carioca morando em Curitiba. Mas imagina, hein, que sofrimento. Mas que bom. Bom que tá em Curitiba, hein, a terra. Pastor, olha, a gente está no final, tá? A gente passou do horário aqui. E vou falar para ti, eu confesso, que papo gostoso e bom, hein? Legal, que bom, rapaz. Cara, muito bom demais. Eu queria conversar pessoalmente contigo sobre todos esses assuntos. Eu tenho certeza que o que tu falou, que a gente conversou, discutimos aqui, vai ajudar outras pessoas. Depois que eu faço as edições, os cortes, você não faz ideia de pessoas que ficam mandando mensagem, alguns que, eu quero falar com aquele pastor, com aquele pregador, eu já passo ali as redes sociais do pastor, tem gente que quer falar contigo. E eu acho que isso é muito edificante e muito bom. E uma coisa que eu tenho aprendido conversando com vários pastores de várias igrejas, eu até falo com minha esposa, eu falo, Deus, Ele é Deus e é bom, né? E como que Ele trabalha para resgatar pessoas, né? Sim. Em todo canto a gente vê homens, hein? Hoje não entrevistei nenhuma mulher ainda, né? Mas homens pregando e falando, e acho que isso aí é muito, muito bacana, muito edificante. E você está numa igreja que eu tenho meu respeito, né? Avivamento Bíblico. Já disse tudo, um avivamento bíblico. Eu, quando vou falar para o pastor do avivamento bíblico, eu falo, espero que pelo menos leia a Bíblia. Aí na sua cidade, eu tive já na sua cidade, na igreja do avivamento bíblico. Pastor Roberto. Eu já fui num evento numa igreja de avivamento bíblico que perto da minha casa. São 3 igrejas que tem do avivamento bíblico. São 3 igrejas. Uma está em construção ainda. É nessa que está em construção, uma descida, uma rua descida. Isso, perto da minha casa, perto do escritório ali, também. Eu estive ali, o pastor Roberto. Então, aproveitando, pastor, essa oportunidade, esse livro que nós lançamos que nós comentamos um pouco sobre ele, né, de Clerocardia, eu preparei um seminário de 3 noites sobre esse livro. E eu tive a oportunidade de viajar o Brasil e o mundo ministrando esse seminário nas igrejas, né? Então, quero deixar aqui, se algum pastor, algum irmão tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. A gente explica mais ou menos como é que funciona. É bem fácil, os custos são bem baixos, dá para qualquer igreja fazer. São 3 noites, geralmente a gente faz assim, olha, sexta-noite, sábado e domingo pela manhã. A gente não faz 3 noites. Geralmente o modelo é esse, mas a gente adapta dentro do modelo de cada um, porque além de pastorear a igreja local, eu ainda viajo fazendo as ministrações desse livro e tal. Então fica aí também a minha fala nesse sentido. Até o senhor mesmo, se tiver interesse, quando diminuir essa questão da pandemia, tiver interesse de fazer alguma coisa aí na sua igreja, vai ser um prazer a gente combinar, e os demais aí que tiverem interesse também. Com certeza eu vou ter o contato a ficar comigo, né? Sem dúvidas. A gente vai trocando uma ideia, mas eu gostei da explanação, da colocação, da visão.
Que bom. Eu acho que tamo junto nessa aí, né? Tamo junto, né? Amém. E eu tô para marcar, eu quero marcar um. Eu falo assim, o tipo de um congresso. Não sei se o pastor já ouviu aquele. Acho que Dex. Eu vou pegar aqui de palestras. Palestras assim, pessoas que são empresários, que fazem, né? Sim. Eu tava pensando, falei assim, futuramente, que passando essa pandemia, fazer né? Trazer vários pastores e cada um tem ali um tempo para e abordar um assunto, né? Abordar um assunto. E aí convidar outras pessoas também para participarem, focando não somente no corpo, né, de membro da igreja, mas as pessoas de fora. Eu conheço muitas pessoas, né? Muita gente. A gente agora, estou também, provavelmente eu vou tomar conta do partido político junto, né, com um também, que é o DC Cristão, tá para vir para o Estado. Aqui eu já ajudo, né, auxílio, né? A gente faz várias frentes, exerço o pastorado hoje da igreja, tomo conta da igreja certinho, né? Eu não estou assim, como falo, integral, né? Porque eu também trabalho, tenho meu escritório e tal. Qual é o nome da sua igreja, pastor? Da igreja que o senhor Ministério Irmãos Batista. Ministério Irmãos Batista. Ministério? Irmãos Batista. Irmãos Batista? Batista. A linhagem é batista, teologia é batista, né? Certo. É batista. Então ela foca mais na palavra, no ensino, mas não é a tradicional. Batismo no Espírito Santo, de línguas, acredita, né? Não é aquela que, não, isso não existe, isso aí é lá atrás, não, nada disso, né? Mas é muito bom. A gente vê, conhecendo homens e mulheres de Deus, eu não sei se a igreja do Senhor tem pastoras, não sei como funciona o ministério, né? Sim. Tem igreja que não aceita pastoras, né? Uhum. E a gente vê que Deus tem trabalhado e vamos trabalhar para o reino, né? Mas você pode ter certeza que esse seminário do Senhor, eu provavelmente, com certeza, ano que vem, vou estar marcando aqui na minha igreja, esses 3 dias. Beleza, pastor. Fora do outro evento que eu quero fazer, 3 dias. Eu peço desculpa aí pela questão do horário, esse transtorno que deu aí. Não mas tem a gente estava problema. resolvendo uma questão na igreja e acabou atrapalhando um pouco aí do tempo. Mas acho que foi produtivo, foi bem legal a conversa, eu também gostei muito. Eu tenho certeza que foi produtivo, tá bom? Isso eu tenho certeza mesmo, né? É de coração mesmo. Quero voltar mais vezes para a gente debater alguns assuntos, como desenrolou, como colocou, e tu pode ter certeza. O ano que vem eu vou te marcar para tu vir na minha igreja. Minha igreja não é grande, tá bom? Não, que isso. Um trabalho bacana, convidar outros irmãos também, outras pessoas para participarem, porque o assunto que tu abordou é sensacional. Sensacional. Não tem... E como nós falamos, pastor, dentro dessa temática toda que nós abordamos no seminário, a gente trabalha essa questão da alma, das emoções e aplicamos justamente o cumprimento dessa profecia que foi a base do livro. Porque se eu acredito que há algo de Deus, há uma liberação de Deus para tirar esse coração de pedra, ou seja, tirar esses problemas, essa doença, esse mal da vida da pessoa, então eu oro em cima disso. E nos seminários nós fazemos atos proféticos, orações específicas, quebra de maldição, nesse sentido, para que a pessoa realmente receba essa cura na íntegra e saia dali abençoada, com uma perspectiva nova, com algo novo. Eu estava doente, destinado à morte, mas Deus tirou esse coração ruim, de pedra, insensível, doente, e colocou um coração novinho de carne para me abençoar. Amém, amém. Depois me manda os cursos para mim, tá bom? Que a gente vai fazer isso aí. Vou despedir do público aqui, depois a gente fica em off para mim agradecer o senhor ainda. Pessoal, essa foi, né, a nossa entrevista, mais um bate-papo extremamente edificante. Depois vai ser cortado e vai ser editado e repostado novamente. Aí, pegando os principais tópicos da fala. É os 13 que já explicou aí, que eu achei sensacional. Eu tenho certeza que valeu a pena para você. E não esqueça, se você quiser entrar em contato com o pastor, pode ter nas redes sociais o meu contato. Entrar em contato comigo, eu passo o seu contato para ele aí no nome de Jesus. Muito obrigado a todos.